Muito boa tarde, barra boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. Bem-vindo ao nosso podcast, O Nerd número 71. Tá escrito hoje só 071, porque o N arruma uns nomes pequenos, não cabe na legenda. Então, como transformar defeitos em virtudes? E já que eu falei dele, ele que muitos já sabem, quem acompanha nosso Zoné há muito tempo, né? Sabe que é o paladino da programação neurolinguística, instrutor, palestrante, consultor. Ele é vitaminado? É. Ele é dadivoso? É. Ele é Marabares? É. Mas ele é platinado inoxidável e proparoxítona. Muito boa tarde, barra boa noite, senhor Enio Carvalho. Muito boa tarde, barra boa noite. Boa noite. Leonardo Botelho Estrela. Porque são 6 horas agora? Bom? Em ordem? São 6 horas agora, né? 6:01, agora 6:01, agora boa noite. Mas deve estar naquela. Tá certo. Tudo bem? Tudo em ordem? Muito bem, senhor Enio Carvalho. Certinho? Hã? Oi? Tá tudo certinho com o senhor? Tá tudo em ordem? O que você está querendo, Enio? O que você está querendo? Sei, ué. Sexo? É isso? Não. Só perguntar. É realmente só perguntar se eu estou bem. É, só isso. Fico muito feliz. Oh, meu querido, eu fico muito bem, muito feliz por estarmos mais uma vez fazendo aqui mais um ONER de número 71, que é sempre bom a gente ter essa conversa sobre programação neurolinguística, mas de uma forma descontraída, né? De vez em quando avacalhada, né? Por minha parte, né? O Enio, esse senhor tenta consertar as coisas, mas não adianta muita coisa, né? Mas é isso aí, nós vamos levando. Enio, eu tenho que fazer uma pergunta para você. Oba, só uma! Legal! Hora de responder é uma pergunta inicial, assim, grande. Não, senhor. Agora você remendou. Não, senhor, você falou uma só. Inicial. É que você deixou... Peraí. Vou olhar o bico. Inicial. Eu já ouvi falar que a gente transforma aqueles programas Casa Velha em Casa Nova. Que a gente transforma uma pessoa que está assim meio derrubadinha, naqueles makeover lá, dá umas maquiadas e tal, e transforma. Mas defeito em virtude, ninguém vai para o inferno mais não, Enio. O que é isso? Essa é o título do nosso bate-papo hoje, eu acho que vem por aí. Uma linguagem técnica, isso tem um nome, chama ressignificar. É você colocar outro significado. Isso fica muito gostoso quando você começa a trabalhar com emoções, quando você começa a mostrar que aquele comprometimento com a interpretação de um fato é algo que traz consequências não muito agradáveis, e se você trocar o fato, você muda. Então, por exemplo, na nossa formação com o nosso mestre Maurício de Souza Lima, uma das lembranças que eu tenho é que ele, num processo terapêutico, ele tinha uma mãe, uma mãe reclamando do esposo e do filho, porque eles chegaram da rua e entraram com o pé sujo num tapete branco cheio, com o tapete com aquele negócio em alto relevo. E a mãe toda brava, toda tal, e aí ele falando assim, olha, no processo terapêutico, qual que era a solução? A transformação puxa vida, que bom que você tem um marido e um filho. Esse que é você transformar aquilo que você julga um defeito, porque, num primeiro momento, os olhos dessa mãe ficou somente observando o tapete sujo. O tapete limpo continuaria limpo se não houvesse ninguém para pisar. Mas, como teve alguém que pisou, então foi trocado o significado. Que bom que você tem companhia, você tem a companhia vivendo na sua casa do esposo e do filho. Então, essa que é. Então, você pega aquilo que, sobre um olhar,
ele causa um desconforto, causa uma irritação, causa algo que ele é colocado sobre, aspas, sobre defeito de comportamento, defeito de emoção, e você transforma isso, e quando todas as vezes que você faz isso, e não isso é uma ferramenta muito utilizada dentro do contexto de vendas. Vendas coloca isso como você transformar objeção em algo que você pode fazer com que ele se torne beneficiário daquela mesma objeção. É como se você estivesse utilizando uma luta oriental, jiu-jitsu. Qual que é? O que significa isso? É você utilizar a força do seu oponente contra ele mesmo, é você reverter. Então, quando você transforma, você reverte esse defeito em algo que seja uma relação com aquilo que está acontecendo, com um novo significado, então, esse novo significado, a gente coloca o nome de virtude. Falou bonito demais, hein? Puxa vida, hein? Quem diria, hein? Que por baixo dessa carapaça inoxidável aí, existe maravilhosas palavras que foram faladas hoje. Eu fico emocionado. Mas, Enio, aí que tá. Tem um danado de um bichinho chamado ser humano. Esse bichinho é foda, viu? E as más línguas falam que esse bichinho, ele vê muito mais defeitos do que qualidade, né? Ou seja, a gente vê muito mais defeito, principalmente na gente não, peraí. Na gente a gente não vê defeito nenhum, mas tem a capacidade de ver mais defeito no outro do que em nós mesmos. E aí, nós falando da significação, de mudar esse contexto. E o que é necessário para mim começar dar um start aí, dar um empurrãozinho. Enio, vai, empurra a pessoa para ela começar a fazer isso. Em vez de procurar defeito nos outros, começar a procurar as qualidades. É a gente procurar entender que nós, primatas, homens que, segundo a geologia, nós estamos aqui por volta de 300 milhões de anos, nós, lá atrás, hoje tá meio... Hoje tá vendo, é ruim, hein? Você tem alguém que está com a garganta com um pigarro. Bom, o que você tem na origem lá nossa dos primatas, nós, enquanto homens, nós éramos predadores. E predadores, nós tínhamos que ter uma acuidade de percepção bastante grande. Então, nós aprendemos, por necessidade de sobrevivência, que a gente iria sempre realçar o perigo iminente que estava à nossa disposição. Então, nós tínhamos que ter um olhar diferenciado, nós tínhamos para continuarmos com a nossa sobrevivência. E isso, como aconteceu lá atrás, desenvolvido na parte do cérebro que foi estudado por MacLean na década de 1970, que foi publicado num livro em 1980 posteriormente, que nós, enquanto seres humanos, temos 3 sistemas de funcionamento. E esse a qual eu estou me referindo é o mais básico, é o primata que todos os seres vivos têm, que é o sistema com a qual ele preserva a nossa necessidade básica, e ele preserva a nossa sobrevivência e preserva a nossa proliferação. Então, esse sistema é o sistema que ele é básico em todos os seres vivos. O ser vivo, então, ele tem como um foco principal de satisfazer essas 2 necessidades. O que acontece é que, com a nossa história, o homem ele veio caminhando, e aí ele veio desenvolvendo outras percepções. E aí ele saiu lá
do mundo onde ele vivia, e ele começou a viver num mundo de conglomerado de pessoas. Mas esse aprendizado ele traz até hoje. Então, como ele traz esse aprendizado até hoje, qual é o aprendizado? Ele consegue encontrar algo que está fora do foco dele de tranquilidade. Então, ele tem a tendência de encontrar defeitos em tudo que ele vê por aprendizado que nós herdamos, que é o sistema reptiliano. Então, nós, hoje, nessa nossa sociedade, nós temos a tendência de, se não nos governarmos, a olhar somente um ponto preto num quadro branco. O contraste, a relevância que se dá no aprendizado é exatamente por comparação desse contraste. Então, é isso que nós, enquanto seres humanos, temos como algo principal, encontrar defeitos. Isso, você falou. Está enraizado dentro das nossas, vou colocar assim, células, né? Ou como chama? As sinapses primais, aquelas bem rudimentares mesmo, aquelas bem básicas. É aquela que, quando acontece alguma coisa com você, te prepara para correr ou para fugir, te prepara para a ação, né? Ou te prepara para o ataque. Isso aí é rudimentar, por mais que possa parecer, tá? Ah, mas eu sou uma pessoa pacífica. Mas na hora da necessidade, vem essa força primal. Essa força ela é rudimentar, ela é antiga, tá? E faz a gente ação. Mas e que tá? Mesmo na evolução do homem, Enio Carvalho, eu acredito que evoluímos bastante nesses 300 milhões de anos, né? A tendência nossa é sempre apontar o negativo. Um amigo meu, um colega nosso de trabalho, inclusive, o Otávio Fantoni, se você lembra dele, ele falava o seguinte, que o ser humano tem o tal do olho podre, ele só vê coisa ruim, né? Que você quer juntar a gente, ter um acidente. Tem um acidente, junta a gente. Vê se alguém ganhou na loteria ou está feliz e junta a gente em volta. E aí? E aí é ótimo, né? Pois é, a história não é eu acho que. A história é um estudo através dos neurocientistas que eles chegaram a esse comprometimento com o qual nós trabalhamos de uma forma automática desta maneira. Então, por exemplo, exato. O que significa o estresse? O estresse é você sobre um determinado perigo, sobre um determinado estímulo, você fica prestes a tomar duas atitudes possíveis, ou você fugir ou você enfrentar. E isso não passa pelo pensamento e não passa pela emoção. Você sente ou o medo ou a coragem de enfrentar. O que isso neurologicamente está acoplado? Está acoplado nesse sistema reptiliano, porque esse aprendizado foi lá atrás, quando só havia essas duas necessidades básicas. Então, isso a gente traz. Então, hoje, quando a gente vive numa sociedade, o grande desafio é a gente poder conseguir minimizar esse comportamento que ele não passa pela nossa razão e nem pela emoção. Ele é aquilo que a gente chama de instintivo. O que é instintivo? Como é que você consegue justificar uma mãe que vai socorrer o filho que está caindo de um prédio de 1, 2, 3 andares e abraça o filho e não acontece nada? Então, o que é que você coloca isso como uma justificativa? É esse sistema reptiliano que faz com que... Então, o homem, nesse contexto, ele era caçador. A mulher, nesse contexto, ela tomava conta da prole. Então, isso continua gravado no nosso sistema reptiliano,
que é esse sistema que faz com que haja essa nossa classificação de proliferação, de crescimento, de necessidade. Quando você está com fome, você não pensa, você simplesmente... Fome, que eu falo, é fome, não fome, é isso. É fome. Quando você está com não é sede, gula, não é essa não é ponderação. Então, isso é que está ligado a esse nosso sistema reptiliano. Se a gente vê muito isso, igual você falou agora da fome, eu lembrei desses programas de sobrevivência que tem nos canais fechados aí, Discovery, Home Health, e vai por aí, History Channel, tudo. Que eles colocam a pessoa em determinada situação, quando chega a fome, passa um inseto, meu amigo, é comida. Ele não vê, inseto, a fome é mais alta, é um valor muito mais importante, é mais rudimentar do que qualquer outra coisa. Então, para sobreviver, ele faz qualquer coisa. E aí que tá, querido. Mara Costa, muito obrigado pelo seu like, continue assistindo a gente, tá? Mas é que tá. E por que determinadas coisas nós evoluímos, né? Mas essa questão ainda com relação o olho podre, olhar só o defeito. Você vê, igual você falou, do quadro branco, tem um ponto preto, vai ser um ponto preto no quadro branco. Por que não olhar um quadro branco com um ponto preto? A gente, em PNL, em Programação Neurolinguística, a gente dá um nome muito legal, além de ressignificação, a gente dá um nome de reenquadramento. Então, quando você consegue colocar... você sair do seu ambiente natural, esse seu ambiente crítico, esse seu ambiente que você é só o pessimista, é aquela propaganda que tinha na televisão, está no sol, o cara encontra uma outra pessoa e fala, nossa, que lindo dia, bom dia, tudo bem? Ele com o guarda-chuva na mão fala, mas pode chover. Então, o que você tem é esse reenquadramento que pode acontecer. Por quê? Porque nós não trabalhamos na realidade, nós trabalhamos na representação da realidade. Então, quando a gente está sob um estresse, esse estresse é exatamente esse momento que a gente está vivendo. Então, onde sobe aquela adrenalina, onde você está... A diferença é que nós não temos mais os perigos que a gente corria lá na savana. Então, naquela savana, a gente tinha realmente um elefante correndo atrás da gente, a gente tinha um gorila, um leão, um leopardo. Hoje só sobrou esse estresse que é a mesma atitude que a gente tomava quando estava sob esse perigo. Então, hoje, aqui, como isso ele se torna repetitivo, as consequências disso são espelhadas através dos distúrbios do funcionamento nosso corporal. Então, é por isso que pessoas que têm uma quantidade de estresse muito acentuadas, muito grandes, elas podem utilizar técnicas de PNL, Programação Neurolinguística, ou elas podem consultar profissionais na área de psicologia ou na área de... psicanálise, pedagogia, para fazer com que haja um reenquadramento disso. Assim, nós aprendemos lá atrás para a sobrevivência e assim nós utilizamos esse mesmo comportamento, só que nós não estamos sob um perigo iminente. Opa, desculpe. Sou eu. É você? Eu te liguei. Tô ocupado, tá? Tá bom, desculpa. Então, é bem isso, quer dizer, nós estamos fora desse perigo, mas a nossa representação impensada, essa nossa representação é a mesma que a gente tinha lá atrás, que a gente dá um nome moderno sobre estresse. Então, o que é isso? E existe essa possibilidade de você trocar. Então, quando você perde um ente querido, ele está bem próximo de você, o que acontece? Você fica preso à representação que você tinha dos momentos marcantes bons que você viveu
com essa pessoa, que você participou com essa pessoa. Acontece que quando você passa por algum lugar e você se lembra disso, esse sobressalto te dá esta mesma sensação que você tinha lá atrás sobre um perigo. Então, sobre um perigo, você tinha essas duas possibilidades: ou enfrenta ou você foge. Biologicamente, o nosso organismo começa a funcionar de uma forma de reação sobre o estresse. Diminui a quantidade de sangue na cabeça, aumenta a quantidade de adrenalina, os músculos eles ficam mais rígidos, pronto para ocorrer ou atacar. Então, você fica branco, o sangue vai para os membros principais. Então, esse movimento sobre um determinado perigo era altamente funcional. Só que sob esse nosso estímulo, hoje, ele perdeu essa função, mas a vitalidade continua a mesma. É por isso que precisa modificar, reenquadrar esse tipo de comportamento para não prejudicar aquilo que vai ser colocado em saúde. Então, essa ressignificação, esse reenquadramento, faz com que você consiga administrar algo com o qual a gente não tem domínio sistemático sobre ele. Por quê? Porque ele não passa por esse é instintivo, ele não passa por esse crivo, ele não passa por essa peneira. Então é isso. E essa representação, apesar da gente estar aqui pelo lado mostrando de uma determinada situação que nos leva à ação, mas temos essa representação constantemente na nossa vida. Tá? Vou dar um exemplo meu. Quando eu era pequeno, eu morava em Teoflotone, em cima... Barbacena é a cidade dos doidos, era Teoflotone. Cidade das Pedras, ó, das Esmeraldas lá. Morava em Teoflotone, em cima da delegacia de um prédio de 3 andares. A representação que eu tinha daquele prédio, que era um dos poucos da cidade, era uma representação que era assim, ó. Era como se fosse a Torre de Babel. Aquele prédio gigante. Tempos atrás, tá? Eu fui dar uma consultoria, um treinamento lá em Teoflotone. Falei assim, poxa, aí falando com as pessoas, né? Eu morei aqui, foi em cima da delegacia. Era um prédio enorme. Todo mundo assim, prédio enorme? Em cima da delegacia? Vamos te levar lá. Quando nós chegamos lá, rapaz, o prédio ficou tão pequeno. Eu falei assim, vai lavar o prédio que ele encolheu? O que aconteceu? Não encolheu. O que encolheu, o que mudou, foi a minha representação que eu tive com relação àquilo. Aquele prédio, quando eu era pequeno, era grandioso, monstruoso, para uma pessoa de 7 anos. Porém, para um adulto com 40 anos, na hora que olha aquele prédio, eu falo assim, é esse o prédio monstruoso? E só para dar um exemplo, é essa ressignificação. O estresse pode parecer pequenininho, mas a representação, lembrar, viu, gente? Individual. Tá? Cada um tem uma representação, pode ser da mesma coisa. Eu e o Enio estamos falando aqui de copo. A representação dele pode ser copo de vidro, a minha pode ser de copo de aço. Cada um tem a sua representação individual. Tá? E a representação que a pessoa pode ter, uma barata, ou de um inseto, ou de uma pequena aranha, ou de um estresse, a representação para aquela pessoa pode ser gigantesca, como se fosse uma criança de 7 anos. Né? Aquele prédio enorme, é uma torre. É isso que acontece. O que a gente deve pensar em trabalhar com relação a isso, Enio? Vamos dar uma dica aí. A partir de hoje, eu sei que está aí nos assistindo. Você mesmo. Isso, eu estou apontando para quem está nos assistindo agora. O que eu, Enio, eu posso fazer para melhorar? O que é? Eu devo parar de falar mal dos outros? Devo parar de ser crítico? Devo parar de só olhar defeito nas coisas? O que a gente está referindo, Léo, é padrão de comportamento. E padrão de comportamento, esse padrão, é um padrão de comportamento automatizado. Então, você não pensa que você vai fazer esse tipo de coisa. Você não pensa
que você tem medo de altura, você não... simplesmente você passa por esse estresse de uma forma automatizada. Como é que a gente faz isso? Primeiro, se esse padrão comportamental está te incomodando, você tem que fazer uma busca ou fazer uma linguagem de profissional, chama anamnésia, é você detalhar e destrinchar qual é o gatilho que te faz isso. E aí você pode fazer essa transformação, a ressignificação, o reenquadramento, você pode modificar isso. Então, você troca a referência, porque a gente trabalha não com a realidade, mas a gente trabalha com a representação da realidade. Você falou copo, você falou copo de metal, copo de vidro, pode ser a lagoinha, pode ser uma taça, pode ser aquela que toma aquela porcaria lá de final de ano, que é um... Champanhe. Assim, champanhe, aquele negócio assim machuca o nariz da gente. Então, e pode ser um copo de uma taça de cristal, não sei o quê. Então, madeira. Essa é uma brincadeira bem leve, porque a gente está falando de algo que a gente tem a formatação possível. Mas, e se eu sair daqui e for para um lugar aonde pessoas não tenham nenhum significado da palavra copo? É aí, então, com o qual é que a gente vai poder transmitir o significado da palavra copo. Que copo é um instrumento que pode ser utilizado com uma função de carregar algum líquido. Se tiver numa temperatura normal, tudo bem. Se tiver numa temperatura variável, ou quente ou frio, pode causar um desconforto. Isso, como é que a gente pode fazer? É trocando o significado. Por quê? Porque a coisa em si, o copo em si, ele simplesmente ele é um objeto que a gente que vai dar significado para ele. Então, como a gente trabalha com a representação do significado, a gente muda essa representação. E aí, você, voltando tanto no exemplo do copo, quanto no exemplo do prédio, de você fazer uma mudança na sua representação que você tem daquilo. Então, sobre um determinado estresse que dá taquicardia, que você faz, eu posso modificar esta representação. E aí, como eu estou tratando de estruturas comportamentais, isto modifica através da minha mudança, isto modifica esse estado que eu estou sentindo, que, basicamente, a gente reporta isso sobre esse modelo de enfrentamento ou de fuga da situação. É o famoso mato ou morro, né? Ou corro pro mato ou subo pro morro. Tá vendo o que eu falo? Eu avacalho tudo. Não adianta. É que eu lembrei disso agora. Comigo é assim, Carvalho? Ou mato ou morro. Tá na hora do perigo, ou corro pro mato ou subo pro morro. Tá? Deixar bem claro para você. E, queridos, se você identificou isso, se você identificou que eu tenho essa representação negativa, eu tenho esse defeito, só que vou ser sincero com você, Léo, eu não consigo mudar, tá? Todos nós conseguimos fazer essa mudança. Todos. Se você acha que você não dá conta, o Enio acabou de falar, procure um profissional que irá te ajudar a fazer esse processo de mudança, tá? Mas um dos fatos que o Enio falou, mais importantes aí, que eu vi, procure identificar isso. Vai lá. Passe por um momento ali de reflexão e procure identificar isso. Procure descobrir a causa disso. Você descobriu? Descobri, bacana. Valeu, Enio, descobri. E agora? E agora muda.
Ah, mas eu não consigo mudar. E aí, bebê, para Cálida, procure alguém, tá? Não é ruim procurar alguém, tá? Todos nós temos mentores. Você acha que o senhor Enio, quer dizer, tá lá de cá, o senhor Enio Carvalho, que aqui está, ele simplesmente acordou num dia ensolarado e falou assim, eu sou Advanced Trainer em Programação Neurolinguística. Não! Ele teve um mentor, teve uma pessoa que ensinou, foi aprendendo, aplicando, e com o tempo ele foi transformando e colocando em prática o conhecimento dele. Gostou dessa? Você acordou algum dia? Eu sou Advanced Trainer? Não, né? Não houve esse dia, não, né? Essa forma, eu acho que o que a gente tem para responder é a vida da gente, se a gente pudesse usar uma metáfora, seria uma corrida com obstáculos. E isso é um obstáculo. E como ele é um obstáculo, ele pode ser vencido. Então, a gente tem ferramentas e habilidades natas dentro da gente que elas precisam ser despertadas. Para quê? Para você se capacitar a vencer esse obstáculo. Então, é isso que a gente se propõe a desenvolver, essa capacidade de você conquistar a destreza que já existe dentro de você para você superar esse obstáculo. É isso. Viva melhor para que você... quem que falou isso, Enio? Para que você ser você mesmo, você pode ter uma experiência melhor? Foi o Diltz ou o Bendler? Não, é o Richard Bandler. Foi o Bendler, não foi? A correta é assim, para que você precisa do amanhã se você não for um pouquinho melhor do que você é hoje? Hoje. Ó, que lindo. Aí, falou tudo. E para você fazer isso, só precisa de uma coisa, querido. Ó, aqui, tem até aqui, ó. Aí ele vai ficar puto, mas ele adora meus negócios. É do lado de cá. As hashtags que você tanto adora. Hashtag ação, querido. Tá? Não pense que você tá aí parado no sofá, tá com estresse, tá com isso, tá com cardíaco, o coração tá pulando aqui na boca, aqui, ó. Se você não fizer nada, você vai morrer. Tá? Hashtag ação. De novo, N. Carvalho, eu sei que você adora quando eu jogo meus hashtags. Hashtag ação. Essa ação é o seguinte, a gente usa isso em PNL como uma das maneiras. É você separar o teu comportamento da sua intenção. Quando você consegue modificar isso, você começa a fazer a ruptura de algo com o qual associado está trazendo para você algo intransponível, você está refém. E quando você consegue separar o comportamento da ação, você pode descobrir, além do gatilho que dispara esse comportamento, você pode trocar esse significado. Como assim? É porque o significado é individual. Então, é você quem dá esse significado naquele contexto, sobre aquela influência. Então, aqui, quando você corta isso, você consegue separar comportamentos e aí você consegue arrumar aquilo que tem dentro de você, porque um dos nossos pressupostos da PNL, da programação neurolinguística, é que todo comportamento tem intenção positiva. Então, desse comportamento, qual que é a intenção positiva do teu organismo em colocar isso para você? Você está identificando isso como um perigo, e aí você pode trocar esse significado e colocar para você mesmo que isto não representa um perigo, pode representar um sinal de atenção, um sinal com o qual você terá que ter um novo olhar sobre quaisquer circunstâncias. Eu tenho medo de altura, tá? Eu nem chego próximo da janela, mas olha, se você de uma forma conseguir desenvolver a capacidade de chegar mais próximo da janela, você vai diminuir
de muito esse seu medo de ficar próximo da janela. Ah, mas eu vou correr risco. Não, sempre haverá uma parte interna de você, desse nosso sistema reptiliano, que não vai deixar você se tornar abusado a tal ponto de correr o risco de vida. Então, o que você tem é a capacidade de gerenciar isso, gerenciar a origem que te traz esse comportamento. E aí, a gente pode trabalhar com algumas outras técnicas que a PNL coloca à disposição, gerenciando novas habilidades. Coisa linda, viu? Puxa vida. Ele que está comprometido, senão... Eu me arrumava para ele, mas deixa quieto. Ele, Carvalho, é claro que a gente coloca aqui de uma forma assim, bem descontextualizada, porque cada situação é uma situação, né? A gente vem repetindo aqui de muitas e muitas datas, muitos e muitos ONER e palestras e etc., que a neurolinguística não existe uma receita de bolo, né? São técnicas que são aplicadas dentro de um contexto específico, com resultados específicos, tá? Então, esse processo que o Enio falou não quer dizer que o Enio vai tirar, então, toda aquela segurança que eu tenho, todo aquele negócio que eu tenho, e eu vou sair pendurando a janela. Não, é simplesmente, para uma janela que tiver de vidro fechado, você conseguir chegar perto, com segurança, aproveitar aquele momento, chegar perto e ver uma vista. Tá? Ninguém está falando aqui que a neurolinguística vai fazer uma transformação, igual ele falou, que vai fazer você, aquele botão que está escrito de risco, ser desligado. Não existe isso, não. Ele vai continuar ligado. Você vai continuar tendo as mesmas sensações, os mesmos controles com relação à sua segurança e à sua vida, mas mesmo assim vai ter uma nova representação para poder chegar perto de uma janela, para chegar perto de um prédio e ver que está tudo bem, ou chegar perto de um animal como um cachorro, que um dia você foi atacado por ele, precisa de uma nova representação. Nem todo cachorro ataca, né? Então, aí é claro que também, igual eu falei, a neurolinguística não vai tirar a sua representação, você vai no outro dia estar beijando um Rottweiler. Não. Mas vai te mostrar que aquilo já não é um perigo, que existem perigos, sim, mas também existe partes de conforto que você consegue lidar facilmente e viver uma vida prazerosa. Olha que coisa maravilhosa, né, Carvalho? Quando você separa essa intenção positiva do comportamento, o que você está fazendo? O que a gente coloca como predisposição? A gente vai criar novas possibilidades. Então, novas opções no gerenciamento daquilo que dispara em você esse tipo de comportamento. Então, esse comportamento é um comportamento que está te trazendo algo de insatisfação, ele não é desejado. Então, é isso que a gente faz. Então, o título de hoje do ONER é Transformar Defeitos em Virtudes. Existe, sim, essa possibilidade. Não significa que você vai pegar um vaso chinês que caiu no chão e você vai colar. Não é isso. Significa que você, como uma pessoa que é desastrosa, em todo lugar onde você passa, que contém vasilhames e você esbarra de uma maneira atabalhoada, existe uma maneira de você identificar o que está acontecendo entre seu comportamento e sua intenção positiva. Se esse comportamento não está adequado, se ele gera um sentimento de um constrangimento para você, o que você... Existe a possibilidade de você modificar, gerar novas escolhas. É isso que a gente está se referindo. Transformar esses defeitos em virtudes. O vaso que você quebrou não vai ser reconstituído. Você pode ficar a marca. Nós não estamos falando do vaso. O que nós estamos falando é de quem derrubou o vaso.
E esse vaso pode ser, metaforicamente, qualquer contexto da sua vida. Exatamente. Né? E o que eu gosto em si da programação linguística, que por mais que possa parecer simples, tá? Como um contexto desse que o Enio falou, chegar perto de uma janela, tá? Mas olha a quantidade de oportunidades que você pode ter perdido, não chegar perto de uma janela, de ver, às vezes, um pôr do sol, ver alguém que está chegando até a sua casa, você mora num prédio, alguém está chegando na sua casa, e você poder ver, ou ela está indo embora. Então, por mais que seja pequeno, você mudar isso pode fazer uma grande diferença na sua vida. Por quê? Porque nenhum comportamento significa coisa alguma por si só. Se ele não tem significado, é você que está dando significado. Se é você quem está dando significado, você pode trocar o significado. Por quê? Porque aí você está transformando o seu defeito em algo com o qual ele se torna ou virtude ou tolerável para você. É isso. Boa! O meio termo. Sobre a representação. É isso. Tá bem lembrado, né? Não quer dizer que vai transformar numa virtude, mas pode ser intolerável. Eu não quero que isso se transforme. Olha o meio termo aí, ó. Bem lembrado, viu, ele, do meio termo. Sempre nós temos o meio termo, tá? E nós podemos fazer todas as mudanças. E uma das mudanças que a gente pode fazer é você procurar seguir esse rapazinho. Esse rapazinho aí, ele tem um site chamado www.eniocarvalho.com.br. Ó, aparecendo aqui, ó. Bonito o seu site, hein? Muito bem. Lá no site do Enio Carvalho, todas as informações que você quer saber sobre programação linguística. Tá gostando desse tema? Tá achando um tema interessante, bacana? Pois ela vai lá e procura informações. Tem palestras, tem cursos, tem podcasts, tem uma blog, a loja que vende nosso livro do Sonho e Realidade, que eu já falei aqui hoje, tá? E, além do mais, tem tudo que você precisa para poder entrar em contato com o Enio. Mas eu quero falar com o Enio lá, eu quero montar lá uma consultoria com ele. Tá aí. Tem o telefone dele para entrar em contato através do WhatsApp, do Telegram ou todas as redes sociais. E se você quiser entrar em contato com esse outro rapaz aqui, sou eu que vos fala, o meu não apareceu, não. Ficou com raiva de mim. É porque você falou rapaz. É porque eu falei o quê? Rapaz. Eu não sou rapaz, não, é? É porque eu apertei um botão errado aqui. Aí, ó. Aí, bobão. www.leonardobotelhoestrela.com.br. Lá também você vai saber tudo com referente às minhas redes sociais e como entrar em contato comigo através do Telegram. Senhor Enio Carvalho. Peraí, que eu tenho mais uma coisa para falar. Não terminei, não. Você vai ficar chateado comigo? Não, né? Muito bem. Também se ficar azar. Eu sou assim agora, tá? Amanhã, ó. Você acha que eu ia deixar de esquecer, né? Amanhã, às 14 horas, lá no YouTube do senhor Enio Carvalho, vai ter uma super palestra bacana, tá? Às 4 horas da tarde, supere seus limites, parte 2. O que é isso? Porque semana passada já teve esse assunto, o assunto foi bastante intenso, né? Teve muito mais coisa para falar, então nós vamos fazer a segunda parte amanhã, às 4 horas. E às 18h30, também terá outra palestra, como sempre, só que agora no Facebook, tá? Vender é bem mais fácil com a PNL. E se você quiser saber toda a programação de palestras desse mês de cursos, basta entrar nas redes sociais que você vai encontrar esse quadro aí, ó. Tem toda a programação que vai acontecer durante a semana das palestras. Procure aí um tema que te ache interessante e vai assistir, que será um prazer recebê-los. Você acha que eu tinha esquecido disso, né? Esqueci, não. Meu querido, agora são exatamente 18 horas e 44 minutos. Eu gostaria que você, Enio Carvalho, fizesse as suas considerações finais. Eu fico muito agradecido pela participação,
por você ter despendido seu tempo em participar com a gente nessa possibilidade de aprendizado, de pequenas mudanças que podem fazer grandes diferenças, e convidando a entrar no nosso site, a olhar essas coisas nossas, ou nosso livro. Então, olhar isso, mas fico muito obrigado. Se você acha interessante isso, se inscreva no nosso canal, dê um like. Coloca um sininho que você vai ser avisado de todos os nossos eventos. E eu costumo terminar, o Léo não deixa eu falar direito na minha vez, ele me interrompe, mas ele volta a falar a hora que eu acabar a frase, que eu sempre termino. É uma frase que era utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Leonardo Botelho Estrela, obrigado pela participação aqui no programa, e a palavra está toda com você, com esse sorrisão contagiante aí. Eu vou começar eu falar primeiro, porque aí pronto, o senhor pode ficar falando à vontade, tá? E falar nisso, o ONED número 73, o senhor faz a abertura. Quero ver o que o senhor vai falar. Vai me chamar de paroxítono, já que o senhor é pro-paroxítono? Hein? Gente, muito obrigado por essa live. Espero que a gente tenha ajudado, colaborado, de alguma forma, de alguma maneira, ter mudado, mesmo que seja um pouquinho na vida de vocês. Espero que as dicas foram interessantes, foram boas. Vai ter a palestra do Enio bacana amanhã, tá? Quer assistir outras palestras, vai lá no canal dele ou no site. Eu não sei onde é que tá, www.bencarvalho.com.br, tá lá o símbolo do YouTube, ó. Clica lá que chega no YouTube. Molezinha, facinho, tá? Tem outras palestras com temas variados. Só lembrando que essas palestras que o Enio dá às quintas-feiras, tá? Elas são de técnicas. Então, ele vai falar um determinado assunto e vai te passar uma técnica de neurolinguística para você executar e fazer a sua vida cada vez melhor, tá? Não é avacalhado igual aqui, igual ele acabou de me falar que eu sou avacalhado. Você acha que não guardei, não, né? Minha representação aqui, você vai ver, viu? Pronto, falei, tá? Muito obrigado a todos vocês. A gente pede para vocês que curta, siga, compartilha e comente. A gente gosta demais da informação que vocês estão tendo aí, a dúvida. Deixa aqui no comentário, que é muito importante para nós, tá? E eu termino essa, assim como todas as nossas lives, com a frase da seguinte maneira: mude a sua estratégia que você muda seu resultado, mude a sua história que você muda sua vida, mude seu estado que você muda tudo. Seja grato e viva com paixão, e até amanhã às 4h no YouTube do Enio, ou então às 18h30 lá no Facebook do Enio. Um abraço a todos e até amanhã.